Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Tininha Reis aqui para a gente compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito do livro de Hebreus, no capítulo 9. E aqui no capítulo 9, a gente vai ver um pouco a respeito do tabernáculo, da antiga aliança, de como era feito o sacrifício, de quais eram os instrumentos que eram utilizados ali no tabernáculo, quais que eram os cômodos, digamos assim, do tabernáculo, como funcionavam esses sacrifícios, Vai destacar para nós aqui que o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo uma vez ao ano para poder fazer sacrifícios pelos pecados dele e do povo. Vem comigo aqui para essa leitura. A partir aqui do versículo 6, a palavra vai dizer assim, ó. Ora, depois que foram feitos todos os preparativos, depois de tudo ajeitado, tudo pronto ali no tabernáculo, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, aqui está falando do santo lugar, mas no segundo, que é o Santíssimo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano. Olha só, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, tinha acesso ao Santíssimo lugar, que era o lugar ali da presença do Senhor, uma vez ao ano. Não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam por ordenança da carne, baseada somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Aqui traz para nós como era feita os rituais lá no tempo de Moisés, lá no tabernáculo, como funcionava. No começo aqui a gente vai ver que ele vai falar dos elementos que eram utilizados, vai falar das ferramentas que eram utilizadas, dos cômodos ali. E agora, a partir do 11, nós vamos falar a respeito de Cristo, a respeito do sacrifício de Cristo. O que esse sacrifício trouxe para nós? Vale a gente frisar na nossa mente que lá no tempo de Moisés, lá na antiga aliança, nós não tínhamos acesso ao Senhor, tá? Quem tinha acesso era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote tinha esse acesso uma vez ao ano, onde ele fazia ali os sacrifícios pelo pecado dele e pelos pecados do povo. E então vem Jesus. Vem o sacrifício de Jesus por nós. E olha o que esse sacrifício faz. Versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote, olha que interessante, o sumo sacerdote que ia fazer o sacrifício lá. Lá no começo, na antiga aliança, o sumo sacerdote era quem tinha acesso ao Santíssimo Lugar uma vez ao ano, Oferecia ali sacrifícios pelos pecados dele e pelos pecados do povo, beleza? Olha como Jesus vem. Jesus vem como sumo sacerdote dos bens já realizados. Olha só, Jesus, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Porque lá na antiga aliança era aspergido sangue de boi, de bode, sangue dos animais que eram sacrificados, que era aspergido. E o que veio para nós, para nos purificar, foi o sangue de Cristo. Olha que tremendo. Seguindo aqui na leitura, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. A redenção de Cristo para nós, para os nossos pecados, ele nos redimiu, não foi só naquele tempo, não foi só naquele dia, foi eterno, redenção eterna.
eterna. Portanto, se o sangue de bodes e de touro, olha só, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santifica, olha só, se o sangue dos animais, as cinzas dos animais, tem a capacidade de santificar os contaminados, quanto à purificação da carne, muito mais. Olha isso, ó. Se o sangue de bodes, bois, as cinzas eram utilizados ali para santificar os contaminados, né, dos pecados, quanto mais a Cristo, olha o que vai falar aqui, ó, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha o que o sangue de Cristo faz por nós. Ele nos redimiu, ele nos limpa. A palavra vai dizer que ele é comparado ao sabão do lavandeiro. O Senhor deixa as nossas vestes limpas, mas nós nos posicionamos diante dele para que isso aconteça, amém? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Tabernáculo de Moisés, antiga aliança. Cristo Jesus, nova aliança. A fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Olha o que está dizendo. Cristo tem um testamento a nosso respeito. Tem um testamento feito que está lá com o nosso nome. Pode te pegar a herança é sua, a herança é dela. A herança é sua. Mas aqui está falando que o testamento só tem validade. Pega isso. O testamento ele só tem validade quando quem fez esse testamento morre. Entende? O testamento que foi feito, a redenção, a remissão, foi necessária a morte de Cristo, porque a morte de Cristo foi o nosso resgate. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lã tingida de escarlate e isopor e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Cristo foi derramado para nos redimir, para nos perdoar, para nos reconectar com o nosso Pai amado. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Olha que coisa maravilhosa, porque o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Não é necessário que ficar acontecendo. Foi uma vez para sempre. Único sacrifício. Porque o sumo sacerdote lá na antiga aliança, todo ano ele tinha que fazer a mesma coisa. Todo ano, uma vez no ano, ele ia lá e oferecia sacrifício. Uma vez no ano ele ia lá e oferecia sacrifício. Jesus não. Jesus se entregou uma vez por todas. O sangue de Jesus, ele tem um peso que nós deveríamos valorizar um pouco mais. Meu Deus. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo.
Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, vindo depois disso o juízo. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Que coisa tremenda que o Senhor veio nos falar. No tempo de Moisés existia ali o tabernáculo, onde o sumo sacerdote fazia sacrifícios pelos pecados do povo. O povo não tinha acesso ao santíssimo lugar, ao santo dos santos. O sumo sacerdote tinha acesso ali uma vez no ano. E ele, inclusive, poderia morrer ali quando fosse oferecer um sacrifício. Mas nem se ele morresse, teria o peso do sangue de Cristo. Porque Cristo, quando veio, quando foi estabelecido, porque Cristo veio para nos redimir de uma vez por todas. Para que nós não precisássemos de sumo sacerdote indo todo ano lá oferecer sacrifício por nós. Não. Nós hoje temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Ele e Ele faz morada dentro de nós. Ele nos convence, o Espírito Santo do Senhor, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence, nós temos acesso, nós temos intimidade. Nós temos intimidade com Ele, nós temos liberdade. E aqui o capítulo 9, ele vai terminar dizendo, ó, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, acabou, foi o último sacrifício, de uma vez por todas. Não precisa sacrificar animal, não precisa mais de cinza, não precisa ficar aspergindo sangue de animal em lugar nenhum, porque o sangue de Cristo basta. O sofrimento de Cristo por nós basta. E quantas vezes nós acabamos crucificando Cristo de novo, sabe? Quando a gente fica perdendo tempo com coisas tão inúteis, com coisas tão fúteis que não vão nos edificar em nada, com discussões, com contendas. Chega! É o tempo de nós valorizarmos o sacrifício de Jesus por nós. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos reconectar com o Pai. E eu declaro essa reconexão sobre a sua vida hoje. Que você volte a se conectar com o Pai, que você tenha livre acesso, porque foi isso que Jesus trouxe para nós. Livre acesso com o Pai. Amém? Que nós possamos valorizar o sacrifício de sangue de Jesus. O preço caríssimo que foi pago pela minha e pela sua vida. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada por nos mostrar o quão preciosos nós somos para o Senhor, porque o Senhor pagou um preço muito alto. Nós te louvamos o teu nome, nós te entregamos a nossa gratidão nesse dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos ensina a valorizar um pouco mais o sacrifício do Senhor, Pai. E que nós possamos ser usadas e ousadas, Pai, para proclamar o teu evangelho e falar mais do teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo.